Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, chegamos para mais uma aula juntos. Que legal, que alegria ter essa companhia. E claro, o professor Brian, mais uma vez, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Levando o meu trabalho mais militar até vocês. E vamos dando sequência no nosso curso de raciocínio lógico, falando um pouquinho hoje sobre as chamadas equivalências lógicas. Muita atenção aqui, viu? As negações lógicas e as equivalências lógicas, elas ocupam um local muito especial dentro do mundo do raciocínio lógico. Tabela, verdade, proposições, negações e equivalências formam o conjunto de assuntos que compõem a chamada lógica de argumentação. Então a aula de hoje é uma aula muito importante para você entender e conhecer mais uma definição, mais um conceito, mais algumas propriedades aí. Maravilha? Então, mais uma aula começando. Você é meu convidado, vem comigo, já vai aparecer um material aí na tela para você. Seguinte, ó, quando se fala em equivalência lógica, é importante você entender que é diferente de uma negação. Quando você faz uma negação, uma frase verdadeira passará a ser falsa e uma frase falsa passará a ser verdadeira. Agora, quando você falar de frases que são logicamente equivalentes, a ideia é um pouco diferente. Frases equivalentes ou equivalências lógicas são frases que são basicamente uma releitura. A ideia é de reescrever ou escrever aquela informação de um outro modo. Então, a ideia de uma equivalência, textos equivalentes, são textos exatamente que passam a mesma informação. Só que, claro, eles passam uma mesma informação usando palavras, usando um contexto diferente ali, perfeito? Então, seria um texto que é sinônimo do outro texto. Assim como acontece nas negações, as equivalências lógicas, elas também aplicam-se regras. Então, não é a sua interpretação que vai dizer que aquela frase é equivalente a outra frase. Não é só uma questão de interpretação ou uma questão de achismo. Existem regras e eu sempre falo, que bom que existem regras. Porque se existem regras, no dia da prova é o dia onde você vai só aplicar essas regras aí, beleza? Vamos falar um pouquinho agora da parte mais técnica. Olha só, quando você fala então que duas proposições são equivalentes, é quando o chamado bicondicional é uma tautologia. Olha só como está envolvendo conceitos de aulas anteriores. O que é uma tautologia? É um tipo de frase que sempre revela resultado verdadeiro, independentemente do valor lógico, legal? E bicondicional é o duplo condicional. É quando se tem a premissa, então tem a tese. E se tem a tese, então tem a premissa. Perfeito? Como eu te falei, as equivalências, elas já são demonstradas. Você só precisa aplicá-las. A primeira delas, e sem dúvida alguma mais importante, é a equivalência condicional, a equivalência lógica, conhecida como a contrapositiva. A propriedade contrapositiva é, sem dúvida alguma, a propriedade lógica de equivalência mais cobrada em concurso. E o que diz essa propriedade? Ela diz o seguinte, olha só, uma frase do tipo CP então que tem o mesmo resultado, tem o mesmo efeito de dizer que se não acontece que, então não acontece P. Essa aqui é a regra, perfeito? Vamos mostrar que ela é uma tautologia primeiro. Vou sair aqui para que a gente possa ver juntos o preenchimento. Olha só, então eu estou propondo que se P, então que, é equivalente, tem o mesmo resultado, é o bicondicional, a tautologia de se não que, então não P, perfeito? Vamos lá, a frase P, e ela pode ser verdadeira e aqui também. Pode ser que aconteça verdadeira na primeira, falsa na segunda. Pode acontecer o falso verdadeiro e pode acontecer de repetir as duas falsas. Lembrando, a frase P então é 2 Vs e 2 Fs. Já a frase que, ela é VF, VF. Tá vendo? Ó, eu só repeti. Onde era P, coloquei as possibilidades de P. E aonde era Q, coloquei as possibilidades de Q. Primeiro, vamos começar pelo lado esquerdo. Vamos lembrar? Premissa verdadeira, tese verdadeira, condicional verdadeiro. Não se esqueça que quando a premissa é verdadeira e a tese é falsa,
o condicional é falso. Premissa falsa, tese verdadeira, condicional verdadeiro. Premissa falsa, tese falsa, condicional verdadeiro. Do lado esquerdo, note então que eu já tenho uma definição aqui. Legal? Pô, Brian, não tô entendendo nada que você fez aqui, cara. Meu Deus, me perdi. Volta lá e assista onde eu falei sobre conectivos e tabela verdade. Lá eu explico só isso na aula, tá? Então, aqui eu tô um pouco mais adiante. Então, tô usando regras um pouco mais que vêm de aulas anteriores. Por isso que é interessante você fazer o curso todo. Legal? Vamos voltando agora, ó. Quando você vai fazer o till é negação. Ou seja, negar a frase que é mudar o valor lógico. Ó. O V vira F, o F vira V. O V vira F e o F vira V. E negar o P, vai. O V vira F e o F vira V. Perfeito? Agora que as negações foram feitas, eu vou pegar a negação que está aqui, a negação que está aqui, e juntas nós vamos fazer um condicional. Tudo de novo. Vamos lá. Premissa falsa, tese falsa, condicional verdadeiro. Premissa verdadeira, tese falsa, onde está amarelinho ali, condicional falso. Ó. Premissa verdadeira, tese falsa, condicional falso. Premissa falsa, tese verdadeira, condicional verdadeiro. Premissa verdadeira, tese verdadeira, condicional verdadeiro. Perfeito? Ou seja, finalizamos também o lado direito. Maravilha? E agora nós temos só uma coluna de cada lado. Note, ó, coluna do lado direito, colorida também. Agora, essas duas colunas vão virar uma só. E agora usando o bicondicional. Lembre-se, o bicondicional, ele é verdadeiro quando os resultados são iguais. Ó, verdadeiro, verdadeiro, resultado verdadeiro. Falso, falso, resultado verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, resultado verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, resultado verdadeiro. Note que a última coluna a ser preenchida, ela só revelou resultados verdadeiros. Quando isso acontece, aqui está. Essa frase, essa tabela verdade, essa proposição é uma tautologia. Então, se é uma tautologia, essas duas frases são equivalentes. A frase se P, então que, equivale a se não tem que, então não tem P. Existe uma outra proposição que também é equivalente e também tem a ver com condicional. Vamos repetir aqui a prova, a prova desse detalhe e depois vamos aplicar esses conceitos. Vamos lá. Então, vejamos, ó, se P, então que é equivalente, ou seja, é para dar o mesmo resultado, vai ser tautologia com se não P ou que. Perfeito? Vamos lá então, tudo de novo. Ó, lembrando que o P e o que podem ser verdadeiros. O P verdadeiro, o que falso, uma opção. P falso, o que é verdadeiro, outra opção. Ambas falsas é uma outra opção. Lembrando que aonde tem o P, eu vou repetir o que eu já tenho em P, ó. VV, FF. E aonde tem o que, eu vou colocar lá VF, VF. Perfeito? Muito bem. Vamos começando de novo aqui pelo lado esquerdo. Né? Vamos começar pelo lado esquerdo, fazendo mais uma vez o condicional. Premissa verdadeira, tese verdadeira, condicional verdadeiro. Premissa verdadeira, tese falsa, condicional falso. Premissa falsa, tese verdadeira, condicional verdadeiro. Premissa falsa e tese falsa, condicional verdadeiro. Aí está o nosso condicional, resultado dele. Agora vamos para o lado direito. Vamos começar negando a frase P. Como assim negando? O que é verdadeiro passará a ser falso e o que é falso passará a ser verdadeiro. Maravilha? Depois de feita essa etapa, agora nós vamos pegar essa negação com a proposição que e de duas colunas nós vamos fazer uma só. Para fazermos isso, vamos usar o conectivo ou. Maravilha? Vamos lá. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Falso ou falso? Falso. Lembra que o conectivo ou só é falso se ambas forem falsas. Verdadeiro ou verdadeiro? Verdadeiro.
verdadeiro ou falso, verdadeiro também. Pronto, lado direito feito. Agora, as duas colunas do lado direito, nós teremos que de novo fazer o bicondicional. O bicondicional, lembre-se, quando os valores são iguais, ele é verdadeiro. Se os valores são diferentes, ele é falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Após feito o processo, note que, mais uma vez, o resultado foi tudo verdade. Isso garante que nós estamos diante de uma tautologia. Independentemente dos resultados das proposições simples, temos sempre o resultado verdadeiro. Perfeito? Aí, olhando aqui para esse jeito, olhando dessa forma, parece uma absurdamente teórica, sem sentido e talvez até que fala assim, cara, isso aí não cai em nada, você não cai em concurso público. Tome cuidado. Essas duas regras, elas são muito importantes e resolvem dezenas, centenas de questões de concurso público. No campo da teoria pareceu um pouco difícil, vamos para o campo da prática então, vamos lá, vamos fazer uma imersão para você perceber. Olha só, lembrando o seguinte, ó, deixa eu até puxar no campo maior. Toda frase, toda questão de equivalência pode ter duas respostas. No entanto, por uma questão de gabarito, não vai ter dois gabaritos corretos, perfeito? Mas pode ter duas respostas. E agora eu vou treinar o seu cérebro para você, ao final da aula, falar assim, cara, tô matando em equivalência. Vamos lá. Seguinte, ó, voltando. Se o combustível do veículo terminou, então o motor dele desligou. Qual é uma informação que é equivalente a essa? Ó, o desavisado não já fica, ué, mas todas são, ou nenhuma é. Calma. Repare que é se uma coisa, então outra. Ou seja, se P, então Q. Existem duas opções. Opção número 1. Se não aconteceu a segunda parte, então não aconteceu a primeira parte. Ou seja, se o motor não desligou, se o motor não desligou, então, repara, ó, se não aconteceu a segunda parte, então não aconteceu a primeira. Então, o combustível não terminou. Essas duas frases, por mais que tenham grafia diferente, elas são ditas equivalentes. Se o motor do veículo não desligou, então o combustível não terminou. Ali está o gabarito que aparece na letra B. Perfeito? Ó, tá vendo? Tudo vai da aplicação da regra correta. Se essa opção não estivesse ali, eu teria uma segunda resposta também correta, que é não P ou Q, que foi a segunda. O que é não P? É dizer assim, ó, o combustível não terminou. O combustível não terminou. Ou aconteceu o quê? O motor desligou. O motor desligou. As duas frases são corretas, mas como eu te falei, só existe um gabarito correto, por isso vai ter só uma lá, beleza? Vamos treinar de volta, ó. Se o veículo ultrapassar os 50 km por hora, então o motorista será multado. Qual é a afirmação equivalente a essa? Vamos lá, ó. Se o veículo ultrapassar os 50 km por hora, então seu motorista será multado. Repare que o negócio é SP, então Q. Legal? Duas opções de gabarito. Vamos lá. Se não temos a segunda parte, se não tem a tese, então não tem a premissa. Como que vai ficar isso? Então, ó, se o motorista não for multado, então, se não aconteceu a segunda parte, então não aconteceu a primeira. O veículo não ultrapassou os 50 km por hora. Pronto, ó. Essa é a primeira opção. Se o motorista não foi multado, então o veículo não ultrapassou os 50 km por hora. Cuidado, porque a letra A está quase correta, exceto porque está faltando o não aqui, né? Então, teria que colocar que não ultrapassou.
Se essa opção não tem, não se desespere, porque todo texto de equivalência tem duas respostas. Segunda opção, não para a premissa ou garante a tese. Ou seja, nós vamos falar assim, ó, não para a premissa. O veículo não ultrapassou os 50 km por hora, não para a premissa, ou garante a tese. Seu motorista será multado. Seu motorista será multado. Perfeito? Aí está. O veículo não ultrapassou os 50 km por hora, ou seu motorista será multado, gabarito que aparece aqui na letra C. Maravilha? Então vamos retomando aqui. O que são frases equivalentes? São frases que têm um texto diferente, mas que passam a mesma informação. É você que vai definir qual é a equivalência pela sua interpretação? Não, é aplicando regras que já existem. Talvez na pergunta, talvez na resposta, talvez em ambas, tem a presença do condicional, ou seja, tem a presença do texto se P, então que. Legal? Cuidado aqui. Não adianta trocar de posição premissa com tese. Isso não é equivalência. Não adianta dizer não premissa, então não tese. Também não. As duas equivalências lógicas são aquelas que eu demonstrei ali para você. Legal? Bora para mais uma? Vamos lá, tá mais seguro, tá mais confiante? Quero ver então. Olha só. Se a gasolina acabou ou apareceu um defeito, então o motor apagou. Qual é uma afirmação equivalente a essa? Vamos lá? Com tranquilidade e calma, vai. Se uma coisa, ó, se uma coisa, então outra. Até aí, maravilha. Legal? Repare agora que a nossa premissa, ela é uma premissa dupla. Se a gasolina acabou ou apareceu um defeito, ó, premissa dupla, então temos a nossa tese. Legal? Como que eu faço para achar a equivalência? Jeito número 1. Se não aconteceu a segunda parte, então não aconteceu a primeira parte. Vamos escrever o texto? Se o motor não apagou, se o motor não apagou, então eu tenho que negar a primeira parte. Como que eu vou dizer então, ó? A gasolina, então a gasolina não acabou. Não acabou. Cuidado agora, ó. E a negação do ou? Como que faz a negação do ou mesmo? Usando e. E não apareceu um defeito. Não apareceu um defeito. Ou seja, aí está o texto equivalente. Se o motor não apagou, então não apareceu um defeito e a gasolina não acabou. Aí está gabarito que aparece na letra E. Maravilha? No uso do conectivo e e do conectivo ou, não tem problema em inverter, tá? No condicional tem muito problema, legal? E aí, gente, eu insisto com você, por que que tanta gente erra questões de raciocínio lógico? Porque a resposta certa comparada com a resposta errada, pode perceber que é um e que está faltando, é um ou que está sobrando, é um não que está no lugar errado, é um não que deveria estar, ou um não que não deveria estar. Então é muito sutil a diferença. Tá, Brian, mas essa opção não tem lá. E qual é a outra opção? Lembre-se, todo texto equivalente tem duas possibilidades. Possibilidade número 2, não para a premissa ou afirma-se a tese. Como assim, não para a premissa? Essa não será o gabarito, porque a gente já descobriu o gabarito. Mas a resposta poderia ser assim, ó. A gasolina não acabou. Lembrando que a negação do ou é e, não apareceu um defeito. Não apareceu um defeito. Não para a premissa. Ou garante a tese. O motor apagou. Essa é uma outra opção, um outro gabarito possível aí. Maravilha? Legal, né? Bora para mais uma? Vamos lá, vamos em frente, ó. E uma afirmação que seja logicamente equivalente. Se Luciano e Rafael se prepararam muito para o concurso, então eles não precisam ficar nervosos. Vamos lá. Premissa
Se Luciana e Rafael se prepararam muito para o concurso, então eles não precisam ficar nervosos. Perceba aqui, ó, que é um texto do tipo CP, então que. Como que eu posso ver? Olha só, repare que a maior parte das alternativas está colocando um condicional, tá vendo? Ó? Vamos tentar ele primeiro? Vamos lá. Como que é a equivalência? É se não aconteceu a segunda parte, então não aconteceu a primeira parte. Vamos lá. Se eles precisam ficar nervosos, ou seja, se Luciana e Rafael precisam ficar nervosos, então não se prepararam muito para o concurso. Então, olha lá, se eles precisam ficar nervosos, então eles não se prepararam muito para o concurso. Aí está o gabarito que aparece na letra B, perfeito? Eu gosto muito de dar aula de raciocínio lógico, adoro o curso de raciocínio lógico, porque tem aquela coisa assim, enquanto você não entende, nenhuma questão faz sentido. Mas na hora que você entender a aplicação da regra, você fala assim, cara, são todas iguais. Pode mandar vir aí, ó, vai mudar a tua prova, pode mudar a banca, pode mudar, mas a regra lógica é a mesma, tá? O curso de lógica, ele tem as mesmas regras. Maravilha? Vamos tentar uma? Vamos lá, tenta você? Vamos embora, quero ver então, ó. Em seu discurso de posse, um determinado prefeito afirmou: se há incentivos fiscais, então as empresas não deixam a cidade. Considerando que a afirmação do prefeito como verdadeira, qual é a outra afirmação que também é verdadeira? E aí, qual é a outra frase verdadeira a partir dessa do prefeito? Primeiro, toda frase condicional é se uma coisa, então outra. Aí está, ó. Se eu tenho a premissa, se há incentivos fiscais, então as empresas não deixam a cidade. Então é se P, então que. Muito bem, maravilha. Agora é o seguinte, como que eu vou negar, ou como que eu vou, nesse caso, dar a equivalência? É, se não tem a segunda parte, então não tem a primeira parte. Ou seja, se as empresas deixam a cidade, ou seja, ó, eu estou negando a segunda parte. Se as empresas deixam a cidade, então não aconteceu a premissa. Qual era a premissa? Há incentivos fiscais. E se eu vou negar, então eu vou dizer o quê? Que não há incentivos fiscais. Se as empresas deixam a cidade, então não há incentivos fiscais. Aí está o gabarito que aparece na letra C. Outra opção de resposta. Lembre-se, todo texto equivalente tem duas opções de resposta. Opção número 2, não para a premissa. Então você vai dizer assim, ó, não há incentivos fiscais. Não para a premissa. Ou garante a tese, as empresas deixam a cidade. Esse texto também é equivalente ao texto da resposta. Mas como eu falei, não tem como ter dois gabaritos corretos, por isso apenas um deles estará correto. Maravilha? Legal? Bora para mais uma então? Observe a afirmação feita por um prefeito de uma grande capital. Se a inflação não cair, ou o preço do óleo diesel aumentar, então o preço das passagens de ônibus será reajustado. Uma maneira logicamente equivalente a fazer a afirmação é qual? Muito bem, vamos lá. Tudo de novo, ó. Se premissa, então tese. Legal? Qual é a premissa? A inflação não cai ou o preço do combustível aumentar. Então aqui está, ó. A inflação não cai, premissa, ou o preço do óleo diesel aumentar, então teremos uma tese. O preço das passagens será reajustado. Então aí está, perfeito? Como que eu vou fazer essa equivalência? Tudo de novo. Se não tem, ó, repare que todas as respostas, ó, todas as alternativas têm a presença do condicional. Ou seja, eu estou trocando um condicional pelo outro e isso é uma aplicação direta da contrapositiva. Como faz a contrapositiva é, se não acontece a tese, então não acontece a premissa. Ou seja, a resposta vai ser assim, ó, se o preço das passagens
não for reajustado, então a inflação cai, negação do ou é e, o preço do óleo diesel não aumenta. Então a resposta correta é se o preço das passagens não é reajustado, então a inflação cai e, negação do ou é e, o preço do óleo diesel não aumenta. Ali está o gabarito que aparece, está assinalado aqui na letra E. Maravilha? Legal, né? Entenda, insisto com você nessa ideia. Negações e equivalências, elas são ferramentas muito importantes para uma prova de raciocínio lógico. Minha sugestão, que você vá lá, resolva as questões, assista às resoluções se for necessário, porque aqui nós vamos ter muita coisa que vai ser potencializada aqui nas aulas seguintes, legal? Já já eu volto com mais uma aula, agradeço demais sua atenção, rapidinho eu já volto, eu levanto, dá uma interagida com o pessoal aí e já já nós estamos de volta, viu? Um ótimo estudo a todos, fique com Deus, um forte abraço, tchau, tchau.